Na última vez que eu ministrei a respeito daquilo que me domina. E nessa noite eu quero dar continuidade no tema, fazendo uma pergunta: o que me escraviza? O que tem nos escravizado? É uma pergunta que você tem a resposta. Essa resposta ela é individual e ela é diferente para cada um. Eu entendo que o texto que eu vou ler, o texto base de Romanos 6,16, diz a respeito desta pergunta: não sabei que daqueles a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Para quem gosta de anotar, o título deste sermão é: o que me escraviza? O que me escraviza? Falei anteriormente que o escravo, meus queridos, o escravo, como o nome já diz, ele não tem direito a nada. O escravo, ele está aprisionado. O escravo está preso pelo seu dono. Ele não tem direito. Só que nós, como filhos de Deus, nós que já aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. Não deveria mais haver escravidão nas nossas vidas. A escravidão, se a gente for analisar, é para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele já nos libertou de todo o tipo de escravidão que possa existir. A palavra de Deus, ela é muito forte a respeito disso. Ele diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, a verdade nos fará livre. Nós já fomos libertos. E nós temos a opção de quem escolher como nosso dono. Nós temos a opção de escolher de quem nós queremos ser servos. Na realidade, nós deveríamos ser servos do Senhor Jesus. Servos, às vezes, é uma palavra até muito forte, porque o Senhor Jesus disse que nós somos irmãos dele, nós somos filhos, somos irmãos deles, nós somos filhos de Deus através do Senhor Jesus. Numa outra palavra, ele falou que já não chama mais de irmãos, ele chama de amigos. Então nós somos amigos de Deus e nós não poderíamos estar presos em algumas coisas que nós estamos. Mas como nós vivemos num corpo, temos uma alma, existe mente, vontade e emoções sobre nós, muitas vezes esta alma, infelizmente, ainda escraviza o cristão. Escraviza na alma, porque no espírito, o espírito já está pronto. Amém, meus queridos? Então eu quero trazer essa palavra, deixar essa palavra com você. Como eu falei, o título é o que me escraviza. Não deveríamos ser escravizados, mas infelizmente, algumas pessoas ainda são escravas de algumas coisas. E como eu falei, cada um de nós tem a resposta daquilo que é escravo. O Espírito Santo me trouxe 3 pontos, 3 tópicos daquilo que tem escravizado muita gente no mundo todo e também, muitas vezes, dentro da própria igreja. Os 3 tópicos que eu vou falar, eu pretendo não me deter muito, vou ser bem sucinto nesses 3 pontos, mas que você possa pegar isso para você. Como eu falei, a resposta ela é individual. Talvez você nem se encaixe aqui nesses 3 tópicos. Mas essa palavra, ela vai também para as mídias. E para alguém vai servir. Mas eu creio que aqui também ela serve, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém, meus queridos? Os 3 pontos que eu vou falar é sobre o orgulho, sobre a ingratidão e sobre o medo. O que me escraviza? Nesta noite, quero falar do primeiro ponto, que é o orgulho. Por gentileza, leia comigo, abra sua palavra de Deus ou olhe no telão, Provérbios 16, 18, que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo
antes da queda. Amados, quando estou falando aqui de orgulho, quando esse texto está falando, eu estou me referindo, e o texto está se referindo também, a um orgulho de conotação negativa. Certo? O que eu estou falando nessa noite é de um orgulho ruim. Existe um orgulho bom. Certo? Muitas vezes nós dizemos, poxa, eu tenho orgulho deste meu filho, eu tenho orgulho desse meu time de futebol, eu tenho orgulho da empresa, eu tenho orgulho da igreja em que eu congrego, eu tenho orgulho do louvor. Existe um orgulho bom, mas aqui nesse texto a palavra de Deus está falando de um orgulho. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. É deste orgulho ruim, ou seja, de uma pessoa orgulhosa, que eu estou trabalhando nessa noite, nesse primeiro ponto, o que me escraviza, o orgulho. Em algumas traduções da Bíblia, este orgulho está como soberba. Talvez a tradução de você diz soberba. Quero ler aqui o significado e característica de orgulho no dicionário livre. Você presta atenção, né, que muitas vezes o dicionário livre, ele te ajuda, ele te traz até uma palavra de Deus. Veja, significado e característica de orgulho no dicionário livre. Grande satisfação com o próprio valor e honra. Forte, grande satisfação com o próprio valor e honra. Estou falando do orgulho com conotação má, com conotação ruim. Amor excessivo por si próprio. Característica, age indiferente com as coisas dos outros, se sente superior aos demais. Se importa mais com os seus interesses. Esses são os significados no dicionário livre. E o significado mais comum de orgulho ou soberba na palavra de Deus é exaltação e arrogância. Se eu fosse parar por aqui nesse primeiro ponto, eu creio que nós já tínhamos aprendido muitas coisas. E muitas vezes nós cristãos, nós somos escravizados pelo orgulho, pela soberba. A Bíblia diz que o orgulho leva à destruição. Se você não quer ser destruído, meu amado, não seja uma pessoa orgulhosa. E se você perceber que tem alguma pessoa perto de você, algum amigo de você, algum irmão que está caminhando para o orgulho, alerta ela. Porque a palavra de Deus diz que o orgulho, ele precede a queda. A pessoa orgulhosa, logo ali na frente, ela estará caindo. É claro, meus amados, é claro que nós incentivamos as pessoas a serem positivas, nós incentivamos a igreja, as pessoas da igreja, os irmãos, a avançarem, a saberem quem elas são em Cristo Jesus. Talvez você possa dizer, mas as características que você colocou aqui é diferente daquilo que vocês têm ensinado. Mas eu estou falando do orgulho ruim. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus, nós devemos se amar, mas aqui está falando muita coisa diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos que somos. Normalmente, o orgulhoso, normalmente a pessoa soberba, ela nem sabe que ela tem isso dentro dela. Ela nunca vai, como se diz, dizer, não, realmente eu reconheço que eu sou orgulhoso. Muitas vezes a pessoa nem se toca que ela é assim. E também não estou falando aqui que nós precisamos ter uma vida de autocomiseração. Ó vidas, ó céus, não dá nada certo. Não, meus amados. Nós precisamos, como eu disse, nos amar, nós precisamos entender que nós temos o Senhor Jesus, mas nós precisamos também ter um cuidado com esse orgulho excessivo, esse orgulho que nos faz pensar que muitas vezes nós somos melhores que os outros, que nós queremos bater o recorde daquele outro, só para eu me exaltar. É deste orgulho que eu estou falando, que muitas vezes nós somos escravos, precisamos ter cuidado com isso. Uma das características do orgulhoso é que ele tem dificuldade com as autoridades, porque acha que o seu próprio caminho é o melhor. E as autoridades, as lideranças, normalmente elas mostram o caminho,
Mas o orgulhoso, ele tem muita dificuldade de se submeter a alguma autoridade, ou seja, muitas vezes a qualquer tipo de autoridade. Às vezes não quer se submeter nem ao líder de bairro, de associação de moradores. Imagina a uma autoridade maior. Imagina se colocar debaixo de um pastoreio. O orgulhoso, ele não gosta disso. O orgulhoso, normalmente, ele não é ensinável, pois ele não tem humildade de querer sentar e aprender, principalmente se ele olha para uma pessoa e vê que aquela pessoa talvez não tenha um grau de instrução maior do que ela, daí que essa pessoa não quer sentar mesmo para ouvir. E muitas vezes nós somos escravos deste orgulho, nós somos escravos desta soberba. Amados, aqui na igreja, uma das coisas que nós temos feito é trabalho em equipe. Nós estamos treinando pessoas para fazerem abertura, para fazerem dízimos e ofertas. Nós entendemos que a igreja, ela precisa caminhar, a igreja, ela precisa avançar, e para isso, nós não podemos ter essa escravidão da soberba, do orgulho em nossas vidas. Precisamos ser humildes. Amém? Eu anotei aqui, isso é coisa minha, tá? O orgulhoso, ele sofre, pois é normal que ele não peça ajuda quando precisa. Normalmente, o orgulhoso sofre muito, porque ele não quer pedir uma ajuda quando precisa. Por exemplo, seu carro estragou, seu carro ficou sem combustível. Você é capaz de chamar o guincho, e você não chama um amigo, não chama um irmão para te ajudar, porque ele pensa, o que eles vão pensar de mim? Eu já tive, meus amados, no início da minha conversão, assim, uma parte muito forte de orgulho na minha vida, principalmente nesta área. Eu não gostava de ser ajudado. Eu não gostava que alguém viesse e me socorresse, né, nos meus problemas. Eu não queria demonstrar que eu precisava de algo. Mas Jesus já trabalhou isso na minha vida, graças a Deus, e isto não mais me escraviza. Eu estou falando aqui porque eu já aprendi isto, já me libertei desta escravidão. E hoje, se eu preciso algo, né, que eu não está ao meu alcance, com certeza eu vou perguntar. Normalmente o orgulhoso se acha tão humilde que chega a ter orgulho da sua humildade. O orgulhoso se acha tão humilde que ele tem orgulho, eu me orgulho da minha humildade. Como combater o orgulho? Jesus deixa uma lição para nós, combatermos o orgulho com humildade e servindo ao Senhor. Veja o texto de João 13, capítulo 5. João, capítulo 13, versículos 5 ao 15, que diz assim: depois deitou água na bacia. Preste atenção, meus amados, só no texto, não vou me aprofundar muito, mas você vai ver aqui um exemplo de humildade, um exemplo de serviço do Senhor Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço? Não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Acho que eu estou repetindo aqui a mesma, né? Declarou-lhes Jesus: quem se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Ele sabia quem era o traidor, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu
Jesus vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, através dessa passagem, dá um excelente exemplo de humildade. A palavra de Deus diz que aquele que se humilhar, ele será exaltado. Você quer ser exaltado? Se humilhe. O contrário também é verdadeiro. Nós não vamos ler, mas Tiago 4,6, ele diz que Deus resiste aos soberbos e Ele dá graça aos humildes. Você quer ter a graça de Deus? Seja humilde. Jogue essa arrogância fora. Jogue essa soberba fora. Jogue esse negócio de querer ser mais fora. Isso é uma escravidão em sua vida. Você não deveria ter isso. Nós não deveríamos ter isto, porque Jesus já nos libertou. Amém? Jesus já nos libertou disto. Mas a nossa alma, no nosso espírito, nós estamos livres. Mas na nossa alma, muitas vezes, carregamos algumas coisinhas que ainda não é de tudo muito bom. Ele lavou o pé do traidor também. Você viu aqui? Jesus lavou o pé do traidor também. Isso mostra que nós precisamos ter a humildade e servir a todos. Independente se você gosta ou não de uma pessoa, quando nós servimos a todos, inclusive o traidor. O texto fala a respeito disso, inclusive o traidor. O arrogante gosta de pisar no mais simples, gosta de escarnecer, gosta de humilhar os outros, gosta apenas de ser servido e muito pouco de servir. Provérbios 11:2 diz: quando vem a soberba, então vem a desonra. Preste atenção, que texto é este? Quando vem a soberba, Provérbios 11:2, quando vem a soberba, então vem a desonra. Concluindo, o soberbo, ele te desonra. O soberbo desonra a Deus. Mas com os humildes, seguindo o texto, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho tem um companheiro inseparável, que é a desonra. Amém, meus queridos? Estão todos aí? Amados, com esse texto nós podemos concluir que se com os humildes está a sabedoria, com os soberbos e orgulhosos está o quê? Se com o humilde está a sabedoria, com os orgulhosos e soberbos está o quê? A tolice, a insensatez. Provérbios fala muito a respeito disso. Nós sabemos que Deus é quem ajuda nós a termos o sucesso. Mas muitas vezes o nosso orgulho diz que é o meu trabalho, é a minha cultura, é a minha sabedoria que faz com que eu alcance o sucesso. Na realidade, nós devemos atribuir tudo isto a Deus. Amém, meus queridos? Quero encerrar esse texto dizendo: a soberba, o orgulho não pode fazer parte da nossa vida. E o texto que eu termino esse tópico é Filipenses 2:3, muito conhecido, guarde este versículo. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um considere. Não está dizendo que ele é superior a você, mas considere ele superior a si mesmo. Amém? O que me escraviza? Segundo ponto, a ingratidão. Provérbios 27:20. Provérbios 27:20, a parte B. Eu peguei a tradução da NAA, é a Nova Almeida Atualizada, que diz assim: o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Acho que semana passada até o Sérgio falou um pouquinho, não deste versículo, não me lembro se é o versículo, mas dentro desse contexto também. Se nós formos analisar aqui, o contexto da leitura bíblica faz menção que a nossa alma
ela é descontente. A nossa alma, ela é insaciável. A nossa alma, eu estou falando da alma, certo? Nós já nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne ainda não, a nossa alma ainda não. Então a nossa alma, ela é insaciável. Ela não se farta, o texto diz, ela nunca se farta. Os olhos dos seres humanos nunca se satisfazem. E se nós nunca estamos satisfeitos, o que eu entendo com isso é que há uma ingratidão dentro de nós. Nós somos ingratos. Eu não estou colocando aqui todo mundo, eu não estou falando aqui que vocês são ingratos, mas eu me incluo também, muitas vezes, nós, mesmo filhos de Deus, nós temos sido ingratos. Se você parar para analisar, se você for anotar, for fazer um checklist de tudo que você tem de bom, ou de tudo que aconteceu de bom no dia de hoje, e você não agradeceu a Deus por isso, a lista é grande. E a lista das coisas ruins, se você fizer somente a lista das coisas ruins que aconteceram hoje, meus amados, eu creio que essa lista é muito menor do que a lista das coisas boas que Deus te proporcionou. Mas o quanto nós agradecemos? Eu não sei, todos que estão aqui, se são da igreja, eu vi que todos são da igreja praticamente. Quantos aqui que frequentam a igreja, que congregam aqui conosco, que neste ano e pouco de pandemia, se hospitalizou? Quantos? Eu creio que nenhum. Familiares sim, até. Mas aqui da igreja que eu saiba, ninguém teve hospitalizado, entubado, precisando de oxigênio, essas coisas todas. Quantos de nós agradecemos por não estar naquele local que muitas pessoas estão hoje? Quantos de nós? Quantos de nós podemos agradecer? Me lembro, o Espírito Santo me lembra agora de uma história, agradecer pelo sapato que nós estamos usando. Existem pessoas que não têm pé, meu querido. Veja como nós somos ingratos. Nós precisamos ter gratidão dentro de nós pelas pequenas coisas. Nós precisamos ser gratos a Deus pelos irmãos. Precisamos ser gratos a Deus por este local lindo que o Senhor nos deu, por essas vidas que aqui estão, por aqueles que trabalham, por aqueles que não trabalham, mas de uma outra forma, eles contribuem na casa de Deus. Mas nós sempre valorizamos mais aquilo que nós não temos, do que aquilo que o Senhor já nos deu. É natural, né? E nós temos ensinado isso, que nós devemos alcançar coisas maiores, porque nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É normal isto, almejar coisas maiores. Mas também é normal que nós venhamos a agradecer por aquilo que nós temos. Seja muito ou seja pouco, seja grato a Deus. Eu particularmente, eu confesso aqui, eu particularmente tenho dificuldade com ingratidão, tenho dificuldade com pessoas ingratas. Muitas vezes você recebe algo, eu sei que é do perfil de cada um, mas alguém lhe dá um presente, te faz alguma coisa, a pessoa, beleza, tranquilo. É como se não tivesse acontecido nada, meus amados. Pelo menos agradeça, diz muito obrigado por isso. Nós sabemos que isso é uma dádiva de Deus. Amados, precisamos deixar de ser escravo da ingratidão. Muitas vezes nós não conseguimos valorizar o que temos, não conseguimos, mas liste aquilo que Deus já te deu, e você vai ver o quanto você é abençoado, o quanto você é abençoado. Existem pessoas que não têm contentamento com o que já alcançou e passa a vida correndo atrás de coisas materiais. Já há muito tempo tenho falado a respeito disso, outras pessoas já falaram a respeito disso. Digo eu, não o Senhor, que pessoas assim não têm um coração grato a Deus por aquilo que o Senhor já lhe deu. Não tem um coração grato a Deus se você vive correndo o tempo todo e não tem contentamento com aquilo que você já alcançou.
Amados, muitas vezes nós olhamos muito mais para aquilo que nos falta do que para aquilo que nós temos. Quantas vezes, ou quase sempre, né, nós olhamos para aquilo que nos falta, muito mais, e nós não valorizamos, não olhamos para aquilo que já temos. Como eu falei, claro que nós precisamos alcançar coisas maiores, mas seja contente com aquilo que o Senhor já te deu, porque quando você é contente, quando você é grato, o Senhor vai colocando mais sobre a sua vida. Quem tem empresa, né, se tem um caminhão, não conheço muito lá, mas o Ney tem um caminhão lá, não sei o que é, suponhamos que pegue 10 toneladas, é claro que ele precisa um caminhão às vezes de 16 toneladas. Mas muitas vezes, não estou falando que ele é assim, muitas vezes ele olha, poxa, eu tenho só um de 12 e o João tem um de 16. E ele não se alegra, não é contente com aquele de 12. Precisamos fazer projeto, precisamos avançar, precisamos ir além, mas com gratidão. Porque a nossa alma, ela é insaciável. E nós somos, muitas vezes, ingratos. Eu quero abrir uma janela aqui, abrir uma janela e me lembro de fechar. Penso eu que não importa, eu estou falando aqui também da ingratidão e na questão da vida, de você correr atrás das coisas e esquecer de viver a vida. Penso eu que não importa qual a sua idade cronológica, mas sim o quanto nós vivemos. A pessoa mais velha aqui na Resgate, ela não é da Resgate, mas de vez em quando está aqui, é a mãe da Lúcia, se eu não me engano. 87 anos, penso eu que não importa a idade cronológica, não importa a idade da Dona Maria, 87 anos, mas sim quantos dias realmente ela viveu. Ela tem 87 anos, mas ela viveu quantos? Viver realmente, quantos que ela viveu? Uma vida de prazer, uma vida que possa agradar a Deus. Amém, meus queridos? Em certa ocasião, que uma historinha rápida, em uma certa ocasião, alguém perguntou para Galileu Galilei: quantos anos tens? 8 ou 10, respondeu Galileu, em evidente contradição com a sua barba branca. Ele disse: eu tenho 8 ou 10, mas ele já tinha barba branca. E logo ele explicou: eu tenho, na verdade, os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais. Quantos anos você tem? Talvez 30, 40, porque o já vivido, você já não conta mais. E como que você viveu isso? Você viveu de maneira que agrada ao Senhor? Você está vivendo de maneira que agrada ao Senhor? Você é grato por esse tempo que você viveu? Grande essa história, né, de Galileu Galilei. Quantos anos você tem? 8, 10, mas você tem barba branca. Eu só conto aquilo que eu ainda vou viver, ele pensava. Fecha a janela. A vida foi feita para ser vivida de uma maneira que possa agradar a Deus. Que nós possamos ter um coração grato, muito grato ao Senhor. Quero encerrar com um texto, encerrar esse segundo tópico com um texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Texto maravilhoso que nos ensina, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Está passando por um momento triste, está passando por um momento de tribulação, dai graças ao Senhor. Você ainda está vivo, agradeça, seja agradecido ao Senhor. Em tudo dai graças. Quero ir para o terceiro tópico. O que me escraviza? O medo. Talvez não você, mas é muito oportuno falar do medo. Eu não sei se tem alguma pessoa aqui nessa noite que tem medo de morrer. Um dos medos que eu não tenho, depois que aceitei o Senhor Jesus,
depois que eu aceitei o Senhor Jesus. Um dos medos que não existe na minha vida é de morrer, porque eu sei que eu vou apenas dormir. Eu sou espírito, você que aceitou Jesus é espírito, você sabe disso. Nós temos um corpo e um espírito dentro de nós, que através do Senhor Jesus vive eternamente. Então esse medo da morte eu não tenho. A alma, como se diz, né, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Porque a alma, meus amados, a alma sente, ela não está preparada para a perda. Por exemplo, quem tem filhos pequenos aqui, ele sabe que estar com o Senhor, Paulo falou que estar com o Senhor é melhor. Quem tem filhos aqui recém-nascidos ou pequenininhos, Sérgio, mais alguém? Sérgio e a Sandra, lá atrás a Jaque, né? O Jair, tem ali a irmã da Sheila, que vai ter ainda. Então, normalmente, esses pais, eles querem ver os filhos casados. Por isso que muitas vezes a alma, ela geme quando fala de morte ou alguma coisa. Não, mas eu faço plano para os meus filhos, eu queria ver casado. Depois que você ver os filhos casados, estou dando um exemplo aqui, talvez não seja assim, tá? Daí você quer ver os netos, ver nascer os netos. E depois que os netos estão ali, você quer ver os netos se formarem, você talvez quer ver o neto se casar, e assim vai. Então, isso não é um medo, isso é uma alma gemendo. Estou dando apenas um exemplo de família. Então, o que me escraviza? O medo. Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 8 e 10, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Um relato muito triste. Para mim, esse aqui é um dos relatos mais tristes, um dos assuntos mais tristes da história. Você conhece, Adão tinha comunhão com Deus. Na viração do dia, o próprio Deus vinha ali conversar com Adão. E esse texto aqui, ele relata o erro do alvo, a desobediência de Adão. E Adão, chega em um determinado momento, ele se esconde, porque ele diz que teve medo de Deus. Quando ele errou, ele ficou com medo. Deus Pai não pergunta o que Adão fez, ele pergunta onde Adão está. Deus Pai não te condena. Jesus já levou toda a condenação. Deus Pai, ele pergunta para nós onde nós estamos nele, não o que estamos fazendo. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter reverência ao Senhor. Nós precisamos saber onde nós estamos no Senhor. Qual o motivo de ser escravo do medo? Tem uma canção que fala: eu não sou mais escravo do medo, Jesus já nos libertou. Amados, Deus tinha aqui nesse texto uma comunhão regular com Adão. Ele queria estar ali conversando com Adão. E quando Adão pecou e caiu em si, ele se esconde porque tem medo. Quando nós precisamos esconder algo, é porque tem alguma coisa de errado. Isso traz medo. E o medo, como diz a palavra de Deus, o medo, ele supõe que vem castigo. Quando uma criança faz uma arte, antigamente a gente chamava de arte, as crianças faziam arte, hoje elas nem fazem mais isso, né? Mas quando uma criança fazia arte, os pais pegavam a varinha, principalmente a mãe, pegava uma varinha e botava aqui atrás, e já sabia o que ia acontecer, e eles ficavam com medo. Por quê? Por causa do castigo. Mas o castigo que era para nós, o Senhor Jesus já levou lá na cruz, e nós não precisamos mais temer. Mas eu volto ali para aquela questão que nós somos alma, e a alma,
ela traz alguns medos sobre as nossas vidas. Se temos algo para esconder, é porque não tem luz. E Deus é luz. Jesus é luz. Nós somos a luz do mundo também. E se não tem luz, é por isso que nós escondemos. Aquilo que não tem luz, a gente esconde. E se não tem luz é o quê? Trevas, meus amados. Então o medo, ele tem atormentado muitas vidas, tem aprisionado. Muitas pessoas têm sido escravo de qualquer tipo de medo. De qualquer tipo de medo. Eu sei que não é fácil viver sem medo, ainda mais com essa pandemia que tem por aí. É 1 ano e pouco de pandemia e tem pessoas que elas estão alucinadas de medo. Amados, na grande maioria das vezes, nossos medos são obras de Satanás. Eu digo na grande maioria porque muitas vezes nós mesmos criamos os medos, mas na grande maioria são obras de Satanás. Ele que coloca alguma coisa na nossa mente. Por exemplo, se você encrava uma unha, daqui a pouco você pensa que aquilo ali vai dar um probleminha no dedo, vai precisar fazer uma cirurgia. O médico te diz que é câncer e te coloca um pânico e às vezes você mesmo, né, toma aquilo que o médico colocou. Eu tive aqui um problema numa unha da mão e eu fui lá no dermo. Ele falou: meu cara, isso aí é horrível, você vai ter que fazer uma biópsia, vai ter que fazer uma cirurgia, eu vou te marcar urgente para um outro especialista, você tem que fazer uma cirurgia porque tem um nódulo, não, esqueci o nome lá que eles dão para o câncer, tem ali, isso pode ser benigno e você tem que tirar, e está infeccionado e você não pode anestesiar, vai anestesiar não sei onde. Tá bom. Fiquei uns 2 meses, coloquei diante do Senhor e disse: eu não quero fazer essa cirurgia no dedo, porque ele falou que a unha não ia mais crescer. E eu fiquei uns 4 meses com a unha sem crescer. Agora a unha está crescendo. Mas eles me tocou um terror, como se diz. Me tocou um terror. E a Marli dizia: não vai marcar o médico? A minha filha também disse: não. Já aconteceu comigo uma outra vez algo com o dedo também. Eu tinha o dedo em gatilho, como se diz. E quando estava agendado para eu fazer a cirurgia, eu dei o testemunho aqui na igreja, aqui não, no outro local, antes de fazer a cirurgia. Eu disse: eu não vou fazer a cirurgia porque eu vou ser curado, né? E eu fui curado. Mas essas coisinhas Satanás coloca na nossa mente. Ele coloca na nossa mente. Eu não me lembro quem é o autor desse pensamento, que ele diz que nós não podemos impedir, estou falando aqui da mente, Satanás coloca na mente o medo, nós não podemos impedir dos passarinhos sobrevoarem sobre as nossas cabeças. Não tem como impedir isso. Agora, nós podemos impedir de eles fazerem ninhos na nossa cabeça. Satanás, ele sobrevoa, ele quer colocar e ele coloca setas na nossa cabeça. Nós podemos deixar sobrevoar os passarinhos, mas nós não podemos deixar que eles façam ninhos, porque os ninhos, eles geram medo dentro de nós. Os ninhos fazem com que os nossos medos virem um terror, meus queridos. Amém? O medo nos tira a paz, e nós sem paz, nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer. Infelizmente, na atualidade, o inimigo tem escravizado muito a população, né, e muitos cristãos com o medo. A ponto de o medo ser tanto, veja que contraditório, a ponto do medo ser tanto de dar coragem para a pessoa tirar a sua própria vida. O medo faz isso. É uma coragem estranha, não é? Parece contraditório, mas não é? Mas o medo, você tem tanto medo que às vezes Satanás te dá coragem para você tirar a vida, porque para tirar a vida precisa ter coragem. Mas o medo faz isso. O medo faz isso. Esse é um tipo de coragem que nós não devemos ter. Amém, meus queridos? Eu estou partindo aqui para encerrar dizendo que a Bíblia, ela é repleta de versículos que nos afirmam para não temer.
Josué capítulo 1, versículo 9, é um dos textos maravilhosos que você deve guardar. Ele diz assim: não foi isso que eu ordenei, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. A expressão não temas e os sinônimos de não temas no hebraico aparecem mais ou menos 365 vezes na palavra de Deus. Amados, como eliminar o medo? Nós eliminamos o medo através do amor. O medo se elimina através do amor na palavra de Deus, do amor em Jesus Cristo, do amor ao próximo. João 1,4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O significado do medo aqui no texto, esse medo que eu estou falando, eu fui no original dar uma olhadinha, ele é fobia. Fobia, temor, terror, espanto. Amém, meus queridos? E eu quero encerrar com 2 textos. Quero concluir com os 2 textos. O pessoal do louvor já pode estar chegando aqui. Amados, não somos escravos do medo. Jesus já nos libertou. Os 2 textos que eu gostaria que você pegasse aí para você. 5:1. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Para a liberdade Cristo nos libertou. Não se coloque debaixo do jugo de escravidão. O que é que te escraviza? Não coloque-se debaixo desse jugo. Salmo 34, 17 e 19. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o têm em coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de toda o livra. Muitas coisas têm escravizado a vida das pessoas. Não digo que dentro da igreja, mas ali fora, muitas pessoas são escravizadas, têm terror, principalmente nesses últimos tempos. Mas a palavra de Deus nos assegura que Cristo nos livrou de tudo. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra?